Há algo profundamente intrigante na jornada daqueles que nasceram sem nada, mas que mesmo assim caminharam rumo ao topo como se carregassem dentro de si um mapa invisível. E sempre que observo essas trajetórias, sinto a mesma pergunta ecoar no silêncio da minha mente. O que faz com que justamente os que começaram desprovidos de tudo se tornem, muitas vezes, os mais admirados entre os ricos? Onde nasce essa força? Onde se esconde essa chama que transforma a escassez em poder, medo em coragem e incerteza em destino? Digo isso porque, ao longo da minha vida, eu mesmo testemunhei esse enigma diversas vezes. E não apenas do lado de fora, mas também dentro de mim. Cresci entre montanhas áridas, ouvindo o vento cortar o vale, onde eu mal compreendia o que era prosperidade. Meu pai pouco compreendia sobre ambição, e a vida parecia sempre pedir que eu aceitasse menos do que desejava. Entretanto, algo em mim recusava-se a ser moldado pela falta, e é esse impulso, esse sentimento de que existe mais, mesmo quando tudo ao redor diz que não, que une tantos que começaram pobres e ascenderam ao extraordinário. Mas permita-me ir direto ao ponto. Há uma verdade que jamais abandonei. Quando o indivíduo nasce em meio à dificuldade, ele é forçado a desenvolver músculos invisíveis que os privilegiados raramente constroem. Não músculos do corpo, mas músculos da mente. E pergunto a você, quantas vezes a necessidade o obrigou a ser criativo? Quantas vezes a falta de escolhas fez você enxergar caminhos que outros sequer imaginariam? Quantas vezes a dor o ensinou a persistir quando tudo dentro de você queria desistir? A pobreza, embora não desejável, esculpe caráter, disciplina e uma determinação que não se compra com dólar algum. E isso explica por que tantos que começaram no fundo do poço terminaram no topo das montanhas. Lembro-me de quando entrevistei Andrew Carnegie pela primeira vez. Eu era apenas um jovem repórter tentando sobreviver, andando com muito menos do que um bolso cheio de dólares poderia oferecer. Mas naquela sala silenciosa, diante do homem que comandava impérios de aço, percebi algo que nunca mais esqueci. Ele me disse que sua fortuna não nascera do dinheiro, mas da fome. Não a fome por alimento, mas a fome por significado, saída diretamente de sua infância pobre na Escócia. E isso me atingiu como um golpe certeiro. A pobreza não havia sido sua inimiga, ela fora sua ferramenta. Ele transformou sua necessidade em propósito e seu propósito em poder. E não pense que falo disso como uma teoria distante. Houve uma época em que caminhei sozinho após perder minha mãe, ainda criança. Lembro-me de certa noite em que, sentado na soleira de casa, senti uma tristeza tão profunda que parecia me esmagar. Era como se o mundo tivesse me dado nada além de vazio. Mas ali, naquele instante, em meio às lágrimas silenciosas, algo nasceu dentro de mim. A convicção de que, se eu não tinha nada, pelo menos tinha meus pensamentos. A mente era meu único território livre. Foi nesse momento que muitos jamais conhecerão que aprendi que o verdadeiro rico é aquele que descobre que pode construir sua própria realidade. A emoção daquela noite moldou o meu destino. A dor abriu a porta, a decisão me fez atravessá-la. É por isso que afirmo, quem nasce pobre frequentemente desenvolve um tipo de coragem que não pode ser ensinada nos grandes salões, nem herdada, nem comprada. Trata-se de uma coragem que nasce do confronto diário com limitações, com o medo constante de fracassar, com a dúvida que parece sussurrar todas as noites. E pergunto, quantas vezes você já ouviu essa voz que diz que você não vai conseguir? Quantas vezes ela o paralisou? Essa é a mesma voz que muitos dos maiores triunfadores ouviram, mas eles aprenderam a caminhar apesar dela. O que geralmente destrói o homem não é a pobreza, mas a crença de que ela determina seu valor. Muitos vivem aprisionados pela ideia de que nascer com pouco é sinônimo de morrer com pouco.
Mas não há prisão mais forte do que a construída dentro da mente. A verdade é simples. A riqueza não começa no bolso, mas no pensamento. Por isso, tantos que nasceram pobres tornam-se tão admirados quando enriquecem, porque eles não conquistam apenas dinheiro, conquistam a si mesmos. Eles atravessam um oceano interior que poucos ousam navegar. E quero que você perceba algo agora. Talvez você também esteja preso a medos que não são seus, medo de não ser bom o bastante, medo de tentar e falhar, medo de ser julgado, medo de desejar algo maior do que sua realidade atual permite. Pergunto, quantas vezes você deixou de avançar porque acreditou que seu passado determinaria seu futuro? Quantas oportunidades você deixou escapar porque achou que não era o tipo de pessoa que vence? Aqui está uma verdade que pode doer, mas liberta. A pobreza ensina, mas a mentalidade pobre destrói. E existe uma diferença gigantesca entre as duas. A pobreza pode ser temporária. A mentalidade pobre pode durar para sempre. A primeira pode impulsionar você. A segunda pode enterrá-lo vivo. É por isso que neste vídeo quero mostrar a você não apenas como os que nasceram pobres se tornaram ricos admiráveis, mas o que exatamente transformaram dentro de si para chegar lá. Pois a verdadeira mudança não acontece quando o dinheiro entra, acontece quando o medo sai. Ao observar a trajetória daqueles que ascenderam a partir da pobreza, percebo que existe um momento específico em que a vida dessas pessoas muda para sempre. É quando elas compreendem que não precisam pedir permissão ao mundo para prosperar. Essa compreensão parece simples, mas é justamente onde a maioria tropeça. Quantas vezes você já esperou que alguém lhe desse um sinal verde? Quantas vezes já se agarrou à esperança de que uma oportunidade aparecesse por acaso, como se o destino fosse se lembrar de você de repente? É por isso que muitos permanecem estagnados. Não é pela falta de talento, mas pela falta de decisão. O pobre que se torna rico é, antes de tudo, aquele que rompe com essa espera. Ele decide agir. E agir, na maioria das vezes, é desconfortável, solitário e até assustador. É enfrentar dúvidas que surgem quando a casa está silenciosa e o bolso vazio. É trabalhar enquanto os outros dormem, com a mente cheia de incertezas. É dar um passo que parece maior do que as pernas, mas mesmo assim continuar caminhando. E essa coragem, essa disposição em mover-se apesar do medo, é o que cria os gigantes admirados mais tarde. Mas quero que você considere algo que talvez nunca tenha percebido. Aqueles que nascem com tudo raramente aprendem a valorizar o pouco. Já os que começam com menos desenvolvem um olhar aguçado para oportunidades que passam despercebidas aos olhos treinados apenas para o conforto. É como andar por uma estrada com pedras. Você aprende a pisar com cuidado, a perceber detalhes, a enxergar saídas onde outros veem apenas dificuldades. Por isso, tantos que começam pobres se tornam criadores de soluções, inventores de caminhos, líderes de si mesmos. E olhando para trás, lembro-me de um tempo decisivo da minha própria jornada. Após publicar meu primeiro livro sobre carreiras, eu acreditava que o reconhecimento viria rapidamente. Mas, ao contrário disso, vieram as críticas, o descaso, as portas fechadas. Certa vez, após ouvir de um editor influente que meu trabalho não tinha valor, voltei para casa com uma mistura de raiva, frustração e vergonha. Sentei-me diante da mesa simples que possuía e por um instante acreditei que talvez aquele homem estivesse certo. Talvez eu não tivesse o que era necessário. Talvez eu estivesse me iludindo. A emoção que senti naquele momento foi devastadora. Mas enquanto olhava para minha situação, algo me ocorreu. Se eu deixasse que aquele julgamento me definisse, eu estaria entregando minha vida nas mãos de um estranho.
Foi naquele instante, tomado por um sentimento de revolta silenciosa, que decidi que ninguém teria o direito de determinar o meu valor. E essa decisão me conduziu a tudo o que construí depois. Muitas vezes, a rejeição se torna a chama que acende a grandeza. Por isso digo, quem nasce pobre tende a desenvolver uma sensibilidade especial diante do fracasso. Ele aprende a transformar humilhação em impulso, rejeição em foco, dúvida em estratégia. A falta faz com que o indivíduo se torne um observador atento da vida, alguém que percebe padrões invisíveis e se fortalece emocionalmente. E pergunto, quantas rejeições você ainda carrega como feridas abertas, quando poderiam ser forças ocultas adormecidas dentro de você? Quantas palavras duras você ainda permite que determinam o seu caminho? Aqui, quero abrir um parêntese e falar com você diretamente. Se até este momento do vídeo você está sentindo que este conteúdo está falando com você, então lhe peço que clique no gostei e se inscreva no canal. Esses 2 gestos simples fazem uma diferença gigantesca para a sobrevivência e o crescimento deste trabalho. Eles ajudam mais pessoas a encontrarem mensagens como esta e reforçam ao próprio YouTube que você valoriza este tipo de reflexão. Além disso, quando você apoia este conteúdo, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo, a de que está comprometido com a própria evolução. E isso, por si só, já muda tudo. Agora, voltando ao tema central. Muitos dos que hoje admiramos começaram sua caminhada pobres, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Pessoas que foram desacreditadas, ignoradas ou subestimadas. Uma figura pública que ilustra isso de forma poderosa é Henry Ford. Ele cresceu em uma fazenda simples, sem acesso a grandes oportunidades, mas com uma determinação feroz de transformar o mundo ao seu redor. Suas primeiras tentativas de criar um automóvel falharam repetidamente. Investidores desistiram dele, pessoas zombaram dele, e ele viu seus esforços desmoronarem mais de uma vez. Mas como tantos que nascem com pouco, Ford aprendeu com cada queda, até finalmente revolucionar a indústria automobilística. Sua história prova algo que sempre repito: a dificuldade é apenas o ensaio da vitória. Essas trajetórias nos mostram uma verdade inabalável. O rico admirável não é aquele que apenas acumula dinheiro, mas aquele que acumula virtudes, coragem, persistência e capacidade de criar valor genuíno. O dinheiro é consequência, nunca causa. Ele é o reflexo externo de transformações internas muito mais profundas. E talvez você esteja se perguntando agora: mas e se eu não tiver nada além do desejo? E se eu estiver cansado de lutar e não enxergar resultados? E se tudo parecer lento demais? A resposta é simples e dura ao mesmo tempo. O desejo é o ponto de partida, mas a disciplina é o caminho. E a disciplina se fortalece justamente nas condições em que a maioria desistiria. Essa é a marca dos que nasceram pobres e venceram. Enquanto muitos param diante da primeira barreira, eles aprenderam a transformar barreiras em degraus. Não é coincidência que pessoas vindas da escassez se tornem tão admiradas quando conquistam riqueza. Elas representam a prova viva de que o impossível pode ser vencido. Elas são a personificação de uma frase que sempre carreguei comigo: o mundo se curva diante daquele que sabe exatamente para onde está indo. Há um ponto crucial que poucos percebem quando observam a ascensão daqueles que nasceram pobres. A maioria deles não se movimenta apenas por ambição, mas por urgência. Eles sabem que, se nada fizerem, nada muda. Esse senso de urgência é diferente da pressa. É uma espécie de fogo silencioso que diz, dia após dia, que permanecer no mesmo lugar é mais perigoso do que arriscar-se no desconhecido. Pergunto a você: quantas vezes ficou parado, mesmo sabendo que ficar parado estava lhe custando caro? Quantas oportunidades já perdeu porque acreditou que amanhã seria mais fácil tentar? A verdade é dura.
O amanhã raramente é mais fácil, e aqueles que começaram com pouco entenderam isso cedo demais. Esse entendimento cria uma habilidade especialmente valiosa: a capacidade de decidir com firmeza. A decisão verdadeira, aquela que transforma vidas, não é feita quando se está confortável, mas quando se está pressionado pelas circunstâncias. Foi assim com muitos vencedores que conheci e estudei, e foi assim comigo também, em um momento que talvez poucos conheçam. Houve uma época em que eu próprio me vi emocionalmente exausto, após meses de trabalho árduo em um projeto que parecia não gerar frutos. Eu acreditava que estava próximo de algo grandioso, mas não conseguia provar isso a ninguém. Um dia, após uma longa conversa com uma pessoa próxima que duvidava de mim, senti uma mistura desconfortável de desapontamento e incredulidade. Deitei-me naquela noite tomado por uma profunda sensação de angústia, quase como se toda a minha trajetória estivesse sendo colocada à prova. Não consegui dormir. Minha mente girava, inquieta, perguntando se eu deveria abandonar tudo. De madrugada, levantei-me, caminhei até a varanda e observei o céu completamente escuro. Ali, sozinho, senti lágrimas silenciosas escorrerem, não de tristeza, mas de uma dor profunda por imaginar que talvez eu estivesse desperdiçando minha vida. Mas algo aconteceu naquele instante. Aquela dor se transformou em clareza. Eu não desistiria. Decidi que continuaria, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, retomei o trabalho com uma convicção que jamais senti antes. Esse episódio, marcado por um misto de desespero e coragem, moldou os caminhos que percorreria nos anos seguintes. Muitos só encontram sua verdadeira força quando se veem diante da possibilidade de perder tudo. E é justamente aqui que mora o poder dos que começam pobres. Eles aprendem a usar a própria dor como ferramenta. Eles entendem que a vida não suaviza as bordas para ninguém, mas cabe a cada um decidir se vai se cortar nelas ou se vai afiá-las. Quantas dores você carrega hoje que poderiam se tornar combustível? Quantos fracassos poderiam se tornar instruções se você os olhasse como professores e não como inimigos? A pobreza emocional ensina lições que riqueza nenhuma pode proporcionar. Essas pessoas também desenvolvem um senso prático extremamente valioso. Elas sabem que não podem desperdiçar tempo, energia ou oportunidades. Essa mentalidade cria um foco quase inabalável, porque quando você já foi obrigado a viver com pouco, aprende a extrair ouro até das migalhas. E esse foco gera uma profundidade de propósito que chama atenção, inspira e transforma. Um exemplo notável disso é o de Thomas Edison. Muitos o conhecem pela lâmpada, mas poucos compreendem o tipo de mentalidade que ele desenvolveu ao longo da vida. Ele veio de uma família com poucos recursos, teve dificuldades na escola e enfrentou inúmeras rejeições. Mas suas tentativas fracassadas, que somaram centenas, tornaram-se o alicerce de sua genialidade. Ele dizia que cada erro o aproximava do acerto. Essa postura é típica dos que nasceram sem privilégios. Eles aprendem que falhar é parte do processo e não o fim dele. E é justamente isso que os torna admiráveis. A capacidade de continuar, mesmo quando a lógica diz que basta. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Talvez esteja cansado de tentar e não ver resultado. Talvez tenha a sensação de estar sempre recomeçando do zero. Talvez esteja lutando sozinho, carregando responsabilidades que pesam nos ombros. Se isso soa familiar, saiba que você não está fracassando, você está sendo moldado. O tempo, o esforço, a dor e as quedas estão construindo versões suas que você ainda nem conhece. Quando observamos aqueles que nasceram pobres e se tornaram profundamente admirados após conquistarem riqueza, percebemos que existe um traço comum em todos eles: a habilidade de transformar ambientes adversos em salas de treinamento invisíveis.
Cada dificuldade se torna um exercício para a mente, cada perda se torna um instrutor silencioso, cada humilhação se transforma em um degrau. A pobreza, nesses casos, não é apenas um ponto de partida, é uma forja. E você sabe disso, não sabe? Porque em algum momento da sua vida, você também já sentiu que estava sendo testado além do que podia suportar. O curioso é que muitas pessoas acreditam que a pobreza cria apenas limitações, quando na verdade ela também cria percepção. Quem começa com pouco aprende a prestar atenção. Aprende a enxergar sinais que outros ignoram. Aprende a perceber oportunidades onde muitos só veem rotina. Isso acontece porque quando os recursos são escassos, a mente precisa trabalhar mais. Ela se torna inventiva, questionadora, estratégica. É como se a vida exigisse, desde cedo, que aquele indivíduo desenvolva sentidos que outros só descobrem muito tarde. E foi justamente essa percepção que me acompanhou em um episódio marcante de minha própria trajetória. Um episódio que até hoje me acompanha com uma mistura de vergonha e gratidão. Houve uma época em que enfrentei dificuldades financeiras tão severas que precisei deixar minha família por meses enquanto buscava trabalho e novas oportunidades em outra cidade. Lembro-me nitidamente de um dia em que caminhei pelas ruas com apenas algumas moedas no bolso. A fome apertava o estômago e a sensação de fracasso pesava sobre minha alma. Passei diante de um restaurante, senti o cheiro da comida e por um instante me perguntei se aquele seria o limite da minha dignidade. A sensação foi humilhante, mas ao invés de me entregar à autocomiseração, sentei-me em um banco próximo e comecei a observar as pessoas que passavam. Percebi que algumas tinham o mesmo olhar cansado que eu carregava, mas outras exibiam uma confiança que me intrigava. Fiquei ali por quase 1 hora, refletindo sobre o que diferenciava uma da outra. Foi ali, naquele banco simples, com o estômago vazio, que compreendi algo que mudaria minha vida. A diferença não estava nas condições externas, mas no tipo de pensamento que cada pessoa alimentava diariamente. Esse momento de profunda vergonha se transformou em um dos insights mais valiosos de toda a minha obra. E aqui entra outro ponto fundamental. Quem nasce pobre desenvolve uma resistência emocional impossíveis de ser comprada. Essa resistência não vem de livros, universidades ou teorias. Ela vem de noites mal dormidas, de promessas feitas a si mesmo, de lágrimas silenciosas que ninguém viu, de pequenas vitórias conquistadas entre grandes derrotas. É uma força que se acumula sem que a pessoa perceba. Quando menos espera, ela se descobre capaz de suportar o que muitos não conseguiriam enfrentar nem por um dia. Pergunto a você: quantas vezes você suportou situações que, se contasse a outros, eles não acreditariam que você aguentou? Quantas vezes você carregou dores em silêncio que teriam derrubado pessoas mais frágeis? Essa resistência cria algo ainda mais valioso: propósito. Quem já provou o sabor da escassez jamais esquece. E é por isso que, ao conquistar prosperidade, muitos desses indivíduos não buscam apenas o luxo. Eles buscam significado. Buscam criar algo que deixará marcas, que ajudará outras pessoas, que mudará a vida de seus filhos, que honrará as dores que enfrentaram. A riqueza se torna não um fim, mas um instrumento. Mas também quero que você veja o outro lado desta história. Aqueles que nascem com privilégios, se não tomarem cuidado, podem cair em um tipo de armadilha que poucos percebem. A ilusão de que o mundo sempre será generoso. Essa crença ingênua já arruinou vidas brilhantes. Pessoas que tinham tudo para prosperar, mas que confiaram tanto na sorte, na comodidade ou na proteção da família, que deixaram de desenvolver força interior. Comodidade demais cria fraqueza. Conforto prolongado enfraquece o espírito.
E essa fraqueza, quando confrontada pela realidade, derruba até os mais bem-nascidos. Veja o caso trágico de Howard Hughes em seus últimos anos. Embora fosse um empresário brilhante, sua vida começou a se deteriorar, não pela falta de inteligência, mas pela ausência de equilíbrio emocional e disciplina interior. Ele tinha recursos ilimitados, mas não tinha domínio sobre seus próprios pensamentos. Sua mente tornou-se seu próprio cárcere. É um exemplo doloroso de como riqueza sem estrutura interior pode se transformar em abismo. E este é um aviso silencioso para todos nós. Não importa quanto dinheiro você acumule, sua liberdade verdadeira sempre dependerá do governo que você exerce sobre a própria mente. Os pobres que se tornam ricos e admirados entendem isso profundamente. Eles sabem que a mente é a verdadeira fábrica da riqueza. Eles sabem que o que a mente aceita como verdade, o corpo executa como destino. Sabem que cada pensamento é um tijolo, cada hábito é um alicerce, cada decisão é uma porta. E que a vida que constroem será sempre uma soma dessas escolhas invisíveis. E talvez você, neste momento, esteja percebendo que os obstáculos que enfrenta não são sinais de incapacidade, mas sim convites para desenvolver habilidades que o acompanharão pelo resto da vida. Talvez esteja começando a entender que a vida não está tentando derrubá-lo, está tentando prepará-lo. Quando uma pessoa nasce pobre e decide transformar sua vida, ela descobre algo que muitos jamais percebem. A riqueza verdadeira não começa no bolso, começa na cabeça. Essa é a razão pela qual aqueles que vencem a pobreza se tornam tão admirados. Eles não apenas acumulam dinheiro, eles acumulam coragem, visão, disciplina e propósito. E essas virtudes, quando combinadas, fazem qualquer ser humano brilhar de um modo que até mesmo os ricos de berço não conseguem ignorar. Mas existe outro ponto essencial. Quem começa do nada precisa adquirir uma habilidade que poucos mencionam, mas que define todo o caminho. A habilidade de mudar o próprio padrão mental. E mudar o padrão mental não é um ato instantâneo, é uma construção diária. É acordar e perguntar-se: eu vou repetir o que sempre fiz ou vou agir como alguém que está destinado a algo maior? Quantas manhãs você já acordou dizendo que mudaria de vida e horas depois percebeu que estava repetindo exatamente as mesmas atitudes? Quantas vezes já sentiu uma espécie de guerra invisível dentro de si, como se uma parte quisesse avançar e outra quisesse permanecer na zona de conforto? Essa guerra interior é real, e aqueles que nasceram pobres a conhecem intimamente. Ela se manifesta nas pequenas coisas, na procrastinação, no medo de falhar, na sensação de que talvez nunca seja suficientemente bom. Mas, aos poucos, quem vence aprende algo precioso. O medo diminui quando você avança e cresce quando você recua. É por isso que essas pessoas ganham força enquanto caminham, mesmo tropeçando. E foi justamente durante uma dessas batalhas internas que vivi uma experiência que marcou profundamente minha forma de pensar sobre o potencial humano. Certo dia, depois de anos estudando histórias de sucesso e fracasso, senti-me profundamente inquieto. Eu havia dedicado grande parte da minha vida a observar o comportamento humano. Mas faltava algo. Eu queria entender por que algumas pessoas, mesmo enfrentando adversidades intensas, conseguiam prosperar, enquanto outras, com condições muito melhores, fracassavam repetidamente. Naquela época, perdi o sono por semanas. Eu caminhava pela casa durante a madrugada, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. Era como se estivesse procurando uma peça invisível do quebra-cabeça. Até que, certa noite, sentei-me à mesa, coloquei as mãos sobre a cabeça e permaneci imóvel por longos minutos. A escuridão da casa deixava meus pensamentos ainda mais pesados. Então, algo extraordinário aconteceu.
Uma clareza profunda emergiu dentro de mim, quase como se uma voz silenciosa dissesse que a diferença essencial entre vencer e fracassar estava na capacidade de controlar a própria mente. Não era apenas disciplina, não era apenas foco, não era apenas desejo, era a soma de tudo isso, guiado por uma convicção interior inabalável. Esse momento de iluminação foi tão intenso que, quando finalmente me levantei, senti minhas pernas trêmulas. Mas eu sabia, eu havia encontrado a peça que faltava. E essa peça moldaria não apenas minha vida, mas a vida de milhões que anos depois leriam meus ensinamentos. É justamente essa convicção que os pobres que se tornam ricos desenvolvem, não porque querem, mas porque precisam. Quando a vida cobra caro demais, o pensamento precisa ficar mais barato. Quando os recursos são poucos, as ideias precisam render mais. Quando a pressão aumenta, a visão precisa ficar mais nítida. A pobreza, apesar de dolorosa, ensina um tipo de lucidez que nenhum manual de negócios pode ensinar. E quando essas pessoas finalmente alcançam prosperidade, elas carregam consigo algo que ninguém pode copiar: autenticidade. O que as torna tão admiradas não é apenas o sucesso financeiro, mas o caminho emocional que percorrem para alcançá-lo. Elas inspiram porque deixam claro, com a própria vida, que a condição de nascimento não determina a condição de chegada. Elas provam que dignidade não está no dinheiro, mas na postura, que riqueza não é um destino, mas uma decisão, que vencer não é privilégio, é responsabilidade. E aqui está um ponto que talvez toque você profundamente. Muitos dos que nasceram pobres carregam uma promessa silenciosa dentro de si. Uma promessa feita quando ainda eram jovens, quando juraram que mudariam a história da própria família. Talvez você tenha feito essa promessa um dia, talvez nem de forma consciente, mas em um momento de dor, de revolta ou de profunda esperança. E é essa promessa que acende o espírito daqueles que ousam ir além. Ser admirado não é consequência do dinheiro, é consequência da transformação. É consequência de vencer a si mesmo, de desafiar seus limites, de aprender com suas quedas, de se levantar quando todos esperam que você permaneça no chão. As pessoas admiram aqueles que provaram que a mente humana pode transcender qualquer obstáculo quando guiada por fé, disciplina e propósito. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo dentro de você que sabe que pode mais, que merece mais, que nasceu para mais. Há algo dentro de você que se recusa a aceitar uma vida comum. Essa voz interior, pequena, mas persistente, é o mesmo tipo de voz que guiou cada pessoa que nasceu pobre e se tornou admirável. É a mesma voz que guiou muitos dos maiores nomes que encontrei ao longo da vida. E se você der ouvidos a ela, com coragem e constância, pode transformar completamente sua realidade. E antes de encerrarmos, quero lhe lembrar de algo que talvez você precise ouvir hoje. A vida não exige que você seja perfeito. Ela exige apenas que você avance. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem saber exatamente como será o caminho. Avance, porque cada passo que você dá abre um novo caminho que não existia antes. O vídeo não termina aqui. Este é apenas um capítulo de uma jornada maior. Compartilhe este conteúdo com alguém especial que precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja no limite, alguém que talvez tenha esquecido da força que possui, alguém que você sabe que pode ir muito além se receber a palavra certa, no momento certo. Agradeço profundamente por sua presença aqui e espero reencontrá-lo no próximo vídeo.